NumPy para gerar os gráficos. Aí nessa parte aqui eu fiz alguns ajustes de dados com essa função, essa primeira função aqui. Eu importei o dataset do Caminhs, que tem o nome diabetes, alguns dados de alguns pacientes diabéticos. E como são esses dados? Eu coloquei aqui a anotação. Sobre o dataset diabetes, são 10 variáveis de linha de base. Aí as variáveis são idade, sexo, índice de massa corporal, pressão arterial e 6 medições do soro sanguíneo foram obtidas para cada um. Então, esse dataset, como ele é um dataset teste, é um dataset pequeno, ele tem 442 linhas. E os pacientes com diabetes, bem como a resposta de interesse, uma medida quantitativa da progressão de uma doença um ano após a linha de base. Aí explicando como é que os dados estão organizados. Aí Então, eu peguei aquele dataset do Caminhs e transformei ele em um data frame, para ficar melhor de visualizar. É essa tabela aqui. As colunas, elas estão abreviadas e significa essa notação de cima que eu falei, que é a idade dos pacientes, o sexo, o índice de massa corporal. Creio que os valores estejam assim, porque eles estão padronizados tudo de um jeitinho só. Aí são 10 colunas e 442 linhas. Só que eu não vou usar todos esses dados. Então, aqui eu fiz vamos dizer, um mini data frame com só 2 colunas, que são as colunas que eu escolhi para utilizar, que é o índice de massa corporal e a pressão arterial desses pacientes. E esse novo data frame é o X. Esse X é um data frame pequeno, só com essas 2 colunas que eu irei utilizar durante o código. Então, como o Caminhs ele trabalha com agrupamento, tem a parte de clusterização, a gente precisa definir o K, que é os clusters, a quantidade de grupos que iremos formar. Para definir essa quantidade de grupos, eu utilizei o método do cotovelo. Então, todo esse código que está nessa única célula é o método do cotovelo. Então, aqui a gente fez um for. Aqui, quando a gente implementa aqui, de fato, o Caminhs, temos que definir o número de clusters. Então, para testar qual será o número de clusters de grupos, o K mais adequado, eu fiz um for de 1 a 11. Esse primeiro parâmetro significa isso. Esse segundo parâmetro, onde tem Caminhs mais, é o modo que a gente vai usar do Caminhs. A Skitlearn oferece 3 modos diferentes de Caminhs, que é o Caminhs mais, o Handle, e tem um terceiro que eu não me recordo agora. Mas ele oferece 3. Eu escolhi usar o Caminhs mais. Aí aqui é o máximo de interações, o valor padrão é 300, eu deixei o mesmo. E o outro parâmetro também está o valor padrão, que é 10. Aí aqui essa outra função, o Caminhs fit. Aqui é que a gente vai colocar, ele recebe como parâmetro os dados que serão analisados, que no caso será o X, aquele data frame pequenininho que eu fiz, com 2 colunas, onde tem a pressão arterial e o índice de massa corporal dos pacientes, que são os dados que eu quero utilizar daquele data frame grande. E aí, com o método do cotovelo, a gente vai ter um gráfico. E esse gráfico, onde tiver aparentemente formando um cotovelo, é onde temos o valor de clusters que seria mais adequado, que ele mostra um somatório da variância dos dados em relação ao número de clusters. Aí, para conseguir verificar até que ponto, com o aumento do número de clusters, não existe ganho. Poderia ser até o 5. A gente observa que do 4 ao 5, o gráfico ele não tem uma diferença tão grande. Eu utilizei o 4, que é o número de clusters. Aqui abaixo, a inicialização do Caminhs com K definido. Onde tem número de clusters, eu já coloquei 4, e o resto está tudo igual ao outro de cima. Utilizei o Caminhs mais, 300 interações, 10. Aí depois daqui, a gente pegaria esses valores e faria uma representação gráfica. Quando eu testei até ontem, ele estava dando certo. Hoje eu não sei o que aconteceu, que ele está dando errado. Mas eu tinha tirado um print e eu vou mostrar. Eu não sei se é o meu Jupyter. Não, Jupyter não. Eu fiz aqui no Colab. Eu não sei se é o Colab. Às vezes ele dá uns bugs. Eu não sei porque não
hoje ele não quis rodar essa última célula, mas como eu tinha um print do que eu fiz ontem, tá apresentando, deixa eu ver, vai mostrar. Mostrou a alta tela? Para mim, Caroline, tá somente aquela do Caleb ainda. Ainda tá do Collab, né? Peraí, eu mudei. Não foi ainda. Tá, peraí. Eu vou voltar para compartilhar de novo. Agora tá, né? Tá, Caroline, agora tá aparecendo. Pronto. Ontem, quando eu fiz, foi eu mesmo que fiz, tá? Ó, tem o meu casinho aqui do e-mail institucional. Ontem, quando eu fiz, tava dando certo. Aí tem aqui, ó, o gráfico que foi gerado com os centroides e os grupos definidos. É o mesmo código, não sei porque hoje ele não quis rodar. Como eu tinha um printer, eu printei a tela, então ele tinha feito esse gráfico. Aqui tinha um índice de massa no eixo X, tem um índice de massa corporal e no eixo Y a pressão arterial, que foi os dados que eu relacionei. E aí ele dividiu em grupos, em 4 centroides, seria o 4K, 4 clusters. E é isso. Eu vou ver o que foi que ele não quis rodar hoje. Mas o código tá do mesmo jeito que eu coloquei Não, ontem. tá bom, Caroline. Ficou aí o agrupamento, né? Que é o objetivo, né? Do Foi. algoritmo do Caminho, que é essa questão do agrupamento, né? De você pegar e partir do gráfico, né? Porque a gente tava com problema, né? Com aqueles dados lá, com muito Eu até dado cheguei a binário. fazer. Até cheguei a fazer um gráfico com eles. Só que não ficou uma coisa assim organizada. Ah, assim, eu também fiz alguns, só que eu parei. Por isso que da última reunião que eu tive com vocês, eu sugeri essa questão do. Acho que foi com o Gabriel que eu conversei sobre isso. Foi o Gabriel. Tá numa conversa que eu tive com o Foi, professor. Gabriel. Tipo assim, a gente sair um pouco daqueles dados sobre a questão da Covid, porque aí é tudo essa questão, é óbito, não óbito. E aí essa questão do diabetes, realmente, eu até mandei um e-mail lá para o banco de dados do SUS para a gente pegar esses dados, porque acho que essas farmácias populares, elas controlam isso, se não me engano. Por exemplo, a pessoa pega remédio, né, essas coisas, aí medida, aí parece que tem um banco de dados no SUS sobre esses dados, da parte de diabetes, né? Mas os dados, assim, dessa área assim, de saúde que eu vejo, deve ter outros mais aí, mas, assim, a priori, assim, é o que, assim, dá para a gente aplicar muito essa questão do algoritmo do caminho. Ficou muito bom o gráfico, Caroline, muito bem aí. Você pode ir lá para seu curso de modelo, aí a gente sobe, tá certo? Aí depois a gente vê outra atividade aí, porque até eu hoje estou corrido, porque eu vou ter aula também, o Alisson vai dar aula, então assim, a gente está todo mundo corrido hoje. Mas é bom que a gente tivesse essa reunião para já começar o semestre já com o pé direito aí, vocês com esses programas aí. E aí a gente já vê outra coisa, né? Que a gente ficar folheando, né? Esses algoritmos de aprendizagem. Valeu, Caroline, um abraço aí, vai lá para seu curso. Aí o Gabriel agora vai para apresentar, né, Gabriel? Vou, professor, Tá vou certo. botar aqui. Tchau, Francisco. Tchau, Priscila. Tchau, meninos. Depois eu vou assistir a apresentação de vocês. Boa Tchau, noite. até a próxima. Tchau, Caroline. Vai embora, Xará. Sua prima, né, Alisson? Deixa eu botar para apresentar. Ela nasceu um pouquinho mais bonita, mas tudo bem, Alisson. Deixa de ser besta. Tá dando para ver? Apareceu aqui, ó, pronto, tá bonito, Gabrielzão. Beleza. Tá beleza, pode começar aí, pode arrochar. Pronto. Boa noite, pessoal. Feito Caroline começou iniciando, a gente
teve nesse último mês, né, o estudo e a aplicação do algoritmo do Caminsch, que seria um algoritmo de máquina não supervisionado. Os três que ficamos estudando, fazendo teste, além do professor, né, fomos eu, Jefferson e Caroline. Eu vou dar uma breve assim, explicação do que é o algoritmo para a gente partir para os exemplos práticos. Antes de explicar o que seria o algoritmo, eu queria mostrar a vocês primeiro para a gente entender o porquê utilizar o Caminsch e qual a sua base de aplicação, né? E a seguinte resposta para essa pergunta seria agrupamento. Agrupar coisas e objetivos tem uma imensa utilidade na vida da gente. E também se tratando em data science, não seria diferente. A gente tem muito costume de agrupar produtos ou objetos se baseando em características que eles tenham em comum ou em necessidades que eles venham resolver. A gente pode pensar, por exemplo, numa loja de roupas, onde os produtos são separados por seções, categorias, e essas seções podem ser divididas, por exemplo, como camisas, calças, sapatos. Então, dessa forma, torna mais fácil para o usuário final, né, para o cliente, quando ele for verificar determinados produtos, ele já vai numa determinada seção. Então, se a gente parar para pensar, toda a nossa sociedade, ela é dividida em grupos e todos os objetos que a gente usa. Então, aqui eu deixei alguns exemplos, como esse das roupas que eu citei, objetos, grupamento de pessoas, um exemplo, em determinada reunião, você separa geralmente um grupo de crianças, um grupo de adultos, como um exemplo clássico escola bíblica dominical, entre essas coisas. Agrupar ferramentas, agrupar veículos, quando a gente tem categorias de habilitação, por exemplo. Então, aqui eu trouxe 3 aplicações de cenários, né, para esse agrupamento de dados. Eles são muito usados na saúde, quando a gente pode agrupar pacientes com sintomas similares. Isso pode ser útil para a gente identificar situações de riscos, novos casos, até mesmo novas doenças. Sabendo quem é mais propenso a ter tal doença, porque está em determinado grupo. Isso foi muito usado agora, né, nesse grupo de risco de vacinação, ou seja, como foi definido esses grupos. Então, foram pessoas que tinham determinadas comorbidades, determinados índices de saúde, índices corporais. Então, tudo isso ajudou para que fossem formados grupos de pacientes para a aplicação da vacina. Isso também entra na área de negócios, que a gente pode oferecer de forma mais assertiva um conteúdo que seja relevante aos clientes, que inclusive o meu exemplo prático, se tratando disso, vai ficar mais claro quando eu for mostrar. E o marketing, onde a gente pode identificar perfis de clientes para uma determinada campanha de marketing ou como atingir certas pessoas com aquela campanha. Bem, vamos entender um pouco agora sobre o que seria agrupamento de dados. Segmentar objetos e produtos, para a gente, que é ser humano, é uma tarefa bem fácil. A gente chega lá, separa, conforme a gente está vendo. A gente identifica visualmente padrões e a gente leva em consideração alguns atributos, como cores, forma, tamanho, peso. Essas coisas que são bem visíveis a olho nu. Mas para as máquinas, o conceito ele é parecido, só que ele se torna bem mais desafiador. Ensinar uma máquina se torna bem mais difícil. Esse processo para agrupamento de dados, ele vai se basear no conceito de similaridade. Ou seja, a ideia principal aqui é a gente encontrar itens semelhantes de acordo com seus atributos. Então, por exemplo, dado um determinado registro de um conjunto de dados, a gente vai calcular a distância entre seus valores e seus atributos com os demais pertencentes a esse grupo. Então, a ideia é basicamente essa. O objetivo disso seria encontrar similaridade entre cada registro. Então, existem diversos métodos para esse cálculo de distância que eu expliquei entre esses dados. Um deles, Caroline mostrou, que é o método do cotovelo, eu vou falar um pouco mais à frente. E agrupamento de dados, ele é uma técnica base para a gente identificar valores anômalos ou outliers, que fogem do padrão, né? Então, de forma bem simples, alguns métodos fazem o agrupamento nos dados e concentram em identificar pontos que mais se distanciam de determinado grupo. Agora vamos partir para o algoritmo do Caminsch em si. O Caminsch ele é um algoritmo do tipo não supervisionado, ou seja, ele não trabalha com dados rotulados. O objetivo dele vai ser encontrar justamente essas similaridades entre dados e agrupar eles conforme o número de cluster, passando por um agrupamento K. Esse número de cluster vai ficar mais claro no método do cotovelo, que ele ensina como determinar esse número.
Então, isso vai utilizar um método simples e eficiente, baseado nesse conceito de distância, conforme eu expliquei no slide anterior. E ele é um algoritmo que, de forma interativa, atribui pontos de dados a grupos que representam sua menor distância. Ou seja, ele vai definir um centro e ver tal dado está a menor distância desse centro, então ele pertence àquele grupo. Vou mostrar isso a vocês direitinho. Isso seria um exemplo, onde o que está em preto a gente pode definir como sendo esses clusters, esses centroides. Como a gente pode ver ao redor dele, tem vários dados, né? E dando um exemplo aqui nesse verde, pegando esse verde mais afastado aqui, foi calculado várias vezes a distância entre ele, de cada centroide desse, e foi visto que a menor distância se dá a esse centroide, fazendo com que esse dado seja pertencente a esse grupo. Então, esse é o processo. A gente vai pegar uma base de dados, que ela é assim, com valores separados, definir onde cada bolinha dessa vai ficar inicialmente aleatória, e o que é que o Caminhos faz? Ele vai pegar cada dado em específico, calcular a distância entre esses 3 centros e ver com qual melhor ele se encaixa. À medida que isso vai sendo refeito, isso é refeito várias vezes, vocês vão ver no código, esses centros vão sendo aprimorados, ou seja, na primeira iteração o centro pode vir aqui e depois de ir rodando ele vai se ajustando até que a gente tenha esse final perfeito, que são os dados agrupados, e pode ver que cada bolinha preta está exatamente no centro dos seus dados. Isso começa numa fase de inicialização, onde o primeiro passo seria o algoritmo gerando de forma aleatória esses centroides, essas bolinhas pretas. Ou seja, vou botar ela em qualquer parte do gráfico, vai ser gerado aleatório. O segundo passo, esses centroides eles vão ser pontos de dados que vão ser utilizados como pontos de referência, feito eu disse a vocês. Então, a gente coloca os 3 aleatoriamente no gráfico e todos os outros dados vão ser medida a distância em relação a esses centroides. Não tem problema botar eles de forma aleatória, porque, feito eu disse, à medida que a gente vai rodando, os centroides eles vão se movendo e se aperfeiçoando. Por isso, ele é uma ideia de algoritmo de aprendizado de máquina, ou seja, ele vai aprendendo a cada rodada onde o centroide tem que se posicionar melhor para ficar exatamente no centro de cada grupo. Depois vamos à atribuição desse cluster, e nessa etapa vai ser calculada a distância entre todos esses pontos de dados que eu falei em relação aos centros. Então, cada registro, cada dado desse vai ser atribuído a algum centroide, a cujo ele tem a menor distância. Claro que, com o passar do tempo, ele pode ir mudando de centroide conforme o algoritmo vai se aperfeiçoando. Então, esse cálculo de distância, ele é utilizado através da distância euclidiana. Então, quando a gente finaliza essa etapa com os dados divididos, ele vai sendo estipulado onde ele deve ser alocado. Então, aqui nesse gráfico, como vocês podem ver, considera esse X como se fosse os centroides. Então, na primeira iteração, a gente botou o X em locais aleatórios. Então, percebam que desses gráficos, desses dados, inicialmente, esse dado, por exemplo, ele está mais perto desse centroide. Beleza, isso foi a primeira vez que o algoritmo rodou. Na segunda, o centroide já vai se ajustar com esse novo conjunto de dados. Então, perceba que agora ele vem para cá e o X para cá. Então, ele vai rever de novo. Os dados continuam com a menor distância desse X ou passaram a ser desse X? Então, como vocês podem ver aqui, os centroides mudaram e agora a gente tem os grupos bem definidos, porém diferente do que estava no começo. Então, esse texto é basicamente essa ideia que eu expliquei. E a otimização do caminho é justamente esse passo que eu falei, que vocês vão entender melhor no algoritmo. Esse algoritmo ele não roda uma vez, ele roda mais de 300, e além de 300, ele roda mais 10 vezes cada 300. Então, dá um total de 3.000 vezes, no mínimo, que ele vai rodar, para a gente ter, de certeza, esse final concretizado, né? Para a gente saber, é isso aqui mesmo. Então, na fase final da execução do caminhos, a gente vai ter atribuído o cluster e a movimentação de cada centroide, né? Essa movimentação que foi feita e tal, até a gente ter os dados fixos. Então, o cluster ele vai se tornar estático quando nenhum ponto se alterar. É aí que o algoritmo sabe que acabou. Então, explicando aqui um critério de parada, vai ser o número de iterações máximas, que foi como eu defini para vocês, né? Que a gente atribui como 3.000. Pela convenção, ele diz que a convenção do algoritmo, né? Na documentação, ele diz que é o suficiente para o algoritmo determinar que aquele ponto está correto. Então, por fim, o caminho chega ao fim de sua execução, dividindo os dados com o número de clusters certinho e separando seus grupos.
Explicando um pouco sobre esse método do cotovelo que Caroline mostrou, uma boa pergunta seria assim, como a gente define numa base de dados quantos centroides vamos ter? Por que eu sei que aqui é 3 e não 10, ou não 2 ou 1? Então essa resposta ela vem do método do cotovelo. Esse método também é chamado de método Debol. Ele tenta resolver esse problema de escolha do argumento K, ou seja, de quantos centroides vamos usar. Então, o que ele faz? Ele vai testar a variância dos dados em relação a quantos possíveis clusters teriam. Então, ele vai testar a todo momento e aumentando ou diminuindo o número de clusters de acordo com a nossa base de dados. Então, a partir do valor indicado aqui nesse gráfico, é que nós vamos ter uma ideia de quantos centroides vamos ter. Por que ele se chama método do cotovelo? Quando ele retorna essa linha, a gente percebe que aqui ele dá como se fosse uma quebradinha. Aí isso é o que ele chama de cotovelo. Então, essa quebradinha, ela é bem nítida no valor 3 ou no 4, mais nítida no 3. Então, para essa base de dados, foi utilizado o 3, feito ele diz aqui, 3 centroides, mas também poderia ter sido feito com 4. Também vou mostrar isso no meu exemplo prático, que eu fiz com 2 centroides e 3. E esse é o resultado final, um exemplo, utilizando 4, onde a gente teria 4 centroides, e cada um sendo separado com seus determinados grupos. Então, fazendo um resumo do caminho, primeiro a gente tem que definir um K-valor, ou seja, quantos centroides vamos ter naquele gráfico. Depois a gente vai definir aleatoriamente onde esses centroides vão ser posicionados no gráfico. E daí nós vamos calcular para cada pontinho desse qual o centroide de menor distância. Então, cada ponto vai pertencer àquele centroide de menor distância. No próximo passo, a gente vai reposicionar esses centroides e a nova posição dele vai ser medida de novo com a distância de cada pontinho. Então, esses dois últimos passos, eles são repetidos iterativamente, ou essas 3.000 vezes, ou até o algoritmo entender que de uma iteração para outra não houve mudanças. Quando algum desses dois resultados for satisfatório, quer dizer que alcançamos a ideia do caminho e ele vai ser encerrado. Então, essa foi a explicação teórica. Eu vou mostrar aqui um pouco na prática. Gabriel, assim, aqui tu comenta sobre essa questão de distância, né? Sempre, distância e tal. Chegou a dar uma olhada sobre como é que eles calculam? Eu vi o cálculo que seria justamente desse cálculo euclidiano. Distância euclidiana, né? Isso. Que você pega a raiz, aí pega os pontos lá. É só para ficar assim. Exatamente. Assim, tipo Só assim, que aí... ele essa distância ela vai sendo calculada usando a distância euclidiana, né? Para poder agrupar, né? Então, tipo assim, se você está mais distante, se um ponto está mais distante do outro, né? Então ele vai para um grupo ou vai para outro grupo, né? Esse agrupamento, né? A partir dessa distância. Isso, exatamente. Aí aqui no algoritmo, ele já traz tudo pronto, né? Para a gente fazer esse cálculo. A gente não precisa implementar ele na mão. Mas ele é feito dessa forma. Aí ele traz através dessa biblioteca aqui, do sklearn.cluster, que a gente justamente traz esse algoritmo do caminho. Então é justamente ele que eu vou importar aqui. Aqui foi um código que eu fiz para tratamento de dados, porque aqui, por exemplo, ele está retornando o valor como ponto flutuante, sendo que aqui eu tenho dois valores discretos, que é número de inscritos de um canal de YouTube e número de visualizações. A ideia inicial dessa análise que eu fiz é assim, a gente tem vários canais do YouTube. Então eu quero saber, eu tenho 30 canais, eu quero separar ele em grupos. Eu quero ver como o caminho vai separar, vai definir esses grupos para mim. Qual vai ser o critério que ele vai transformar e como esse resultado vai ser voltado para mim. Eu só tenho conhecimento que existem 30 canais do YouTube, eu tenho seu número de inscritos e seu número de visualizações. Mas para minha pesquisa eu preciso saber que isso seja dividido em grupos, porque através desse grupo, feito eu disse a vocês no slide, eu posso ter uma análise de negócio melhor. Ou seja, se eu sei que esses 30 canais são os 30 canais mais assistidos do YouTube, por exemplo, então se eu definir que em um grupo deles tem 80% de usuários e no outro 20%, se eu fizer uma campanha de marketing ou de negócios para esses 80%,
é muito mais garantido eu ter um retorno financeiro melhor do que se eu fizesse para os 20. Então, como dividir isso aqui em grupos? O Caminhos pode fazer isso para mim e resolver esse problema. Então, aqui eu fiz um código de pré-processamento para transformar justamente esses dados que estão flutuantes em inteiros, porque não tem necessidade deles estarem flutuantes. Então, foi aqui que eu transformei para inteiro. E aqui, criando um novo data frame com esses dados. Então, aqui a gente vai ter... E conforme a gente foi estudando, né, o algoritmo, a gente viu que, por se tratar de algoritmos de dados numéricos, se a gente tiver alguma coluna com dado string, com dado de texto, o algoritmo vai travar. Então, aqui, inicialmente, a gente tinha essa coluna com o nome dos canais. Aqui eu já tirei para poder rodar direitinho. Então, aqui eu vou fazer o código do método do cotovelo. Inicialmente, eu digo que ele vai ter 11 centroides, mas isso é só uma estimativa, porque um máximo. E aqui eu chamo a biblioteca do Caminhos para justamente ele calcular para mim quantos eu vou precisar. Então, inicialmente, eu pergunto se o número de cluster vai ser 1 na primeira iteração, 2 na segunda, 3 na terceira. Digo para ele rodar 300 vezes, e após ele rodar 300 vezes, rodar o algoritmo mais 10, só para a gente ter certeza. Aqui é justamente onde eu passo o aprendizado de máquina, ou seja, o método .fit, que fit em inglês é treino, ou seja, eu peço para o Caminhos treinar com minha base de dados X. X é exatamente essa minha tabela. Então, a partir do meio que ele treina com essa base de dados, eu peço para ele me retornar o método do cotovelo. Então, ele percebeu que ele já retorna aqui o gráfico. A gente tem uma bem forte aqui no 2 e uma leve curvinha no 3. Então, eu fiz com esses dois só para a gente ver a diferença. Vou chamar o mesmo método que eu chamei aqui em cima. A diferença é que aqui nós não sabíamos quantos centroides teríamos, pois a gente definiu como sendo i. Agora que o gráfico já mostrou para mim que são 2, eu já mudo aqui para 2. Então, é a única coisa que muda para o código de cima. Eu chamo o Caminhos, digo que ele vai ter 2 centroides. Estou chamando o método Caminhos mais. Vou mandar novamente ele rodar 300 vezes e depois mais 10. Vou mandar novamente ele treinar com minha base de dados. E aqui eu mostrei para vocês os grupos que já foram separados. Ou seja, ele pegou meus 30 canais e separou em grupos de 0 a 1. Ou seja, tudo que tiver 0 pertence a um grupo, tudo que tiver 1 pertence a outro grupo. Então tá aqui, ó, a gente tem uma grande maioria de 0 e bem pouquinhos dados com 1. Se não me engano, só são 3. Então, eu vou adicionar esses dados na minha tabela, foi o que eu fiz aqui. E aqui eu estou mostrando a tabela para vocês verem. Então, agora a gente tem os canais, os inscritos, as visualizações e os grupos que o Caminho já separou. Ou seja, dá para ver de longe que a grande maioria é do grupo 0. Então, aqui é o comando para gerar o gráfico. Então, quando a gente gera, como vocês podem perceber, a grande maioria realmente está alocado aqui no primeiro grupo, né? E apenas 3 canais estão alocados no segundo. Então, o que é que a gente pode ver que o Caminho separou? Ele separou um grupo que tem mais relação de inscritos com visualizações. Quanto maior, está mais no grupo B, no grupo 1, e quanto menor visualizações com inscritos, está nesse grupo. Então, exemplo, se eu fosse definir uma campanha de negócio, de marketing, a gente pode ver que dessa base de dados, valia bem mais a pena eu investir nos canais pequenos do que nos grandes, porque aqui só tem 3. Então, aqui atingiria muito mais pessoas. E mudando, se eu quisesse 3 grupos, né? Como aqui a gente só tem 2. Se eu quisesse 3, é o mesmo algoritmo, eu só vou mudar aqui para 3, mandar ele treinar e fazer os mesmos comandos de antes. Percebam que agora a gente tem dados de 0, 1 e 2. Então, quando eu gerar o gráfico, inicialmente a gente tinha os canais que tinham muita visualização e muitos inscritos e os canais que tinham pouca visualização e poucos inscritos. Agora ele já definiu um meio termo. Ou seja, existem canais que têm poucas visualizações, poucos inscritos, um meio termozinho aqui que não chega a ser metade do que o centroide dos canais grandes são, e aqui o centroide dos canais grandes. Então esse é o ideal para a nossa pesquisa, ou 2 ou 3 centroides. E aqui termina a aplicação do Caminho.
Beleza, Gabriel. Pronto, Gabriel. Ficou muito bom essa aplicação aí, né? A Valeu, professor. aplicação, tudo organizadinho. A apresentação também ficou boa, assim, é sempre bom, assim, a gente saber, assim, o que é que está fazendo o programa, né? Porque às vezes tem muita gente. E até essa parte, às vezes, dos cálculos, né? Assim, tem uns cálculos que, por trás, né? Desse É, aprendizagem de máquina. e a gente É, apanhou um pouco, né, para ir fazendo. A gente pegou dados discretos, não deu certo. pois é, aqueles Dados de dados texto. discretos é muito ruim. Mas só que, tipo assim, eu estava vendo um texto, aí ele fala justamente isso, né? Que aqueles dados que é porque também o projeto, né, é voltado para esses dados da Covid, né? Aí Sim, acabou sim. que a gente foi primeiro a aplicar ele, né? Mas, assim, tipo, o Caminhos ele é aplicado realmente a dados desse tipo que tu colocou aí, né? Aquele da Caroline, né? Ficou aqueles grupos bem direitinho, né? E a gente entender um pouco. Depois a gente parar um pouco, né? Para ler um pouco essa parte do cálculo. Tem até acho que é até disciplina, né? Sobre essa parte, né? Acho que é teoria estatística, né? Da aprendizagem máquina e trabalha essa parte aí. Mas às vezes tem uns algoritmos mesmo, tem uns livros, né? Tem um livro aqui que você olha assim a matemática por trás, às vezes isso assusta, né? Tipo, mas realmente é muito interessante a aplicação, né? Desse algoritmo. O Jefferson tá aí, Jefferson? A Priscila fez um comentário. Quiser falar alguma coisa, Priscila? Ela pode falar aí. Quem quer falar sou eu primeiro. Eu vou ter que ir. Um beijo. Já Abraço vai, a já? todos. Valeu, Vou ter professor. que dar Valeu. aula agora. Valeu, Alisson. Um Tchau, abraço aí, cara. Alisson. Até Valeu. já, né? Porque eu Ó, vou te ver lá na aula. ei, lembra aí com mais antecedência, viu, meu lindo? Me Tá bom, mano. ajude. Tá bom, na próxima Valeu, um semana a gente. abraço. Tchau. Tchau. Então, eu conhecia já um pouco do Caminhos, né? Só que eu não tinha ouvido falar desse método cotovelo. Ele é usado para descobrir a quantidade de grupos que você vai usar, né? É, é porque normalmente aí tinha essa deficiência, né? Tipo, eu vi assim um exemplo, ele é muito usado em TCC. Você vai fazer uma pesquisa do seu TCC, você avaliou várias pessoas, a opinião de várias pessoas. Aí beleza, você quer apresentar o dado estatístico, mas em quantos grupos você vai definir aquilo? Você só sabe que você teve 300 pessoas avaliadas na pesquisa, mas tipo, eu vou dividir em dois grupos de tipo pessoas mais velhas e mais novas, ou eu vou dividir em três de jovens, adultos e crianças, ou e assim vai. Aí esse método ele ajuda muito nisso. A gente definir quantos grupos vai ter, né? Baseado nesses dados. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com agrupamento, mas eu não cheguei a usar especificamente o Caminhos. Eu entrei com ele só na parte teórica, né? Eu fiz uso de Ah, legal. outras técnicas, mas foi agrupamento também. Aí, só para perguntar, vocês já chegaram na parte de análise de resultados? Porque eu estava olhando, tua avaliação de resultados é baseada só naquela parte visual? Foi só na parte visual. Não cheguei a entrar fundo não mesmo. Assim, nessa análise, no que os dados trariam. Né? Porque tem uma forma de avaliar, eu não sei se vai se encaixar bem aí, que é o índice de Rand, já ouviu falar? Não, nunca ouvi não, professor. Ele dá um resultado para saber se o seu agrupamento está de acordo, né? Ele dá um resultado entre -1 e 1, é no intervalo entre -1 e 1, onde mais próximo de 1 é que seu agrupamento está perfeito, e quanto mais próximo de -1 é que o seu agrupamento está ruim. É uma boa mesmo usar, porque aí a gente já tem certeza, né, que a análise foi bem feita. Acho que essa parte de Qual avaliação é o é nome boa. dele? É RAM com H? Índice de Rand, Rand, né? Ah, R-A-N-D, se eu não me engano. deixa eu ver aqui. Pronto, já vou dar uma pesquisa. Ah, tem aqui Rand Index. Isso. Pronto, eu vou dar uma lida. Eu não me lembro muito bem, porque faz tempo, mas eu usei ele, né? E, tipo, ele tem uma fórmula bem grandona. Talvez o Python já traga resumido também essa Pode forma. ser. Do jeito que o Python é. Mas tá ótimo, você me fez lembrar aí do Caminhos. Valeu, professora. Parabéns.
Pois é, e eu acho que é muito aplicado, né? Tem a Cambridge Analytica, né? Eu acho que estava fazendo nos Estados Unidos, né? Que o pessoal dizem que essa parte dos algoritmos, da inteligência artificial, meio que manipulou, né? Mas eles usaram a ferramenta, né? Acho que é Steve Bannon, o nome do cara lá. Aí tem todo um problema lá, que está uma discussão enorme, né? De essa questão do uso da inteligência. O uso dos dados, né? Tipo assim, as pessoas entram nessas plataformas, né, de rede social, aí vai colocando os dados, e aí qualquer coisa que... tem até uma brincadeira que o pessoal usa no Facebook, né? Que é... Tipo, eles acham a vantagem, né? Que o Facebook, ele fala algo sobre a característica dele, né? Tipo assim, aí provavelmente o pessoal fica fornecendo muito dado, né? Aí tá essa discussão lá nos Estados Unidos, né? Na questão da regulamentação. Teve até reportagem atual, né, sobre isso. Eu acho que é uma das ex-chefes, né? Porque saiu do Facebook, dizendo que, tipo, a regulamentação do Facebook ela iria trazer menos lucro, né? Assim, aí essa Cambridge Analytica, ela utilizou os dados fazendo, tipo, avaliações no Facebook, né, de personalidades. Aí, tipo assim, essas eleições geralmente tem os mapas. No Brasil tem um pouco essa divisão, né? Tipo assim, geralmente no Nordeste, né, o pessoal vota mais na esquerda, né? Então no Sul vota mais na direita, né, e tal. Aí, geralmente Minas Gerais e Rio de Janeiro é que fica ali. Então, tipo assim, a eleição da Dilma, por exemplo. Então, a Dilma ela ganhou em Minas e no Rio de Janeiro, né? Aí quando foi agora o Bolsonaro ganhou em Minas e Rio de Janeiro, né? Tem até cientista político que fala que Minas Gerais define, né, a eleição presidencial. Mas aí lá nos Estados Unidos também tem esses grupos, né, de países, perdão, de estados, né? E aí o que acontece? Tem essa separação entre os republicanos e democratas, né? Aí, foi que essa Cambridge Analytica avaliou, ela pegou as personalidades das pessoas avaliando, né, a partir disso. Provavelmente ela deve ter usado um algoritmo desse tipo, né, de agrupar a partir das características, né? E aí ela pegou aqueles estados mais indecisos, né? Então, tipo, você vai ter sempre aquele da direita e da esquerda, né? Mas tem aqueles indecisos que definem a eleição. Aí pegou esse grupo de pessoas, né? Utilizando principalmente os dados do Facebook, né? E aí o que aconteceu? Eles ficavam mandando essas que eles chamam de fake news, né? Mandando essas informações de acordo para, tipo, persuadir a pessoa, né? E principalmente para fazer ela votar, né? Aqui nos Estados Unidos eles votam, o candidato ele tem que convencer o eleitor a ir votar, né? O voto ele não é obrigatório. Aí sei que tava uma polêmica danada, né? Poxa, professor, teve um tempo atrás aí que eu até estava pesquisando, teve uma eleição, acho que foi no México, que foi na época bem antiga, que a TI estava começando a ser implantada. Aí rolou isso, o voto não era obrigatório, e o que é que eles pensaram? Eles disseram assim, se nas estatísticas mostrar que um candidato está muito à frente do outro, o pessoal que iria sair de casa para votar no que está perdendo não vai mais sair, porque ele vai dizer que perdeu tempo. Só que todos esses dados foram manipulados. Foi descoberto 1 hora antes do final da eleição e o candidato que de fato manipularam para ganhar, ganhou. Por Pois conta é, exatamente disso. aí essa Cambridge Analytica é uma das maiores, não sei se ainda é, mas na época era empresas desse ramo, né, de inteligência artificial, né, que utiliza esses algoritmos para você pegar os dados, né, e utilizar eles, né, para... Aí ele fez parte de várias campanhas, né, aquela campanha lá da retirada, né, do Reino Unido, se não me engano, da União Europeia, né, aí, assim, tipo assim, é um avanço muito grande essa questão de você pegar os dados, né, e fazer a máquina pensar conforme aqueles dados, né? E não mais fazer aquela programação tradicional, né, de ficar fazendo as condições, né? Mas é bem legal mesmo. Vamos lá, Jefferson. Acabei empolgando aí, foi mal, pessoal, comentando aqui umas coisas. Jefferson tá aí ainda, ver se o Jefferson não saiu. Mas está relacionado com o assunto, né, que a gente está estudando, essa questão de agrupar Sim, com características, né? certeza.
Deixa eu apresentar aqui. Beleza. O algoritmo Caminhos que eu utilizei, a base de dados que eu utilizei, foi uma bem conhecida, que é justamente para fazer essa análise, que é utilizando os dados da Iris, que é um tipo de flor. E aí, eu dei uma leve pesquisada, assim, não me aprofundei muito, mas eu sei que tem 3 tipos, que é a setosa, tá aqui embaixo, a virgínica e a versicolor, que não está aparecendo, mas ela está aqui no meio dessas duas espécies. Enfim, e aí eu implementei essas bibliotecas que eu estou utilizando para fazer a manipulação dos dados, né? Eu estou usando Pandas, NumPy para ajudar a montar o gráfico do Caminhos, a Matplotlib, que é para plotar o gráfico, e a Seaborn para utilizar um recurso que eu vou utilizar aqui embaixo. E aí eu criei a variável iris que vai ler os dados do CSV, da iris, né? E aí, quando ele está lendo esses dados, eu botei aqui para apresentar esses dados, e aí ele mostra as sepal e as pentam, que é 2 coisinhas que tem na flor. Aí eu não, acho que aqui é pétalas e sépalas. Aí eu não sei exatamente o que é as sépalas. E aqui ele mostra acho que aqui é comprimento e aqui é a largura, tanto da sépala quanto da pétala. E aqui é a variedade. Então, aqui ele diz que a variedade setosa, que é uma que eles encontraram, né, tem esse tamanho de sépala, essa largura, esse comprimento de pétala e essa largura da pétala, né, que é 0,2, 1,4. E ele vai fazendo com esses dados, que é bem pequeno, tem 150 dados, 150 dados, né, 150 amostras. E aí, eu quis analisar somente as pétalas. E aí eu peguei e criei um array que fosse mostrar apenas as pétalas, o tamanho delas e o comprimento e a largura, né? Que vão ser as duas coisinhas que eu vou implementar no caminho. E aí ficou desse formato. Beleza. Aí agora eu vou fazer o método do cotovelo, né? Que foi esse que Gabriel que ele mostrou e que apresentou para vocês. E aí, fazendo ele, o número de clusters está em 2, aqui nessa curvatura, e em 3. Eu fiz com 2, só que eu acho que a melhor apresentação dele é com 3, porque como são 3 espécies, fazendo somente com 2 clusters, eu acho que não fica tão organizado quanto se eu usasse 3, porque aí como são 3 espécies, cada centroide seria para cada espécie. Mas aí eu coloquei com 2 para vocês verem. E aí, usando o K igual a 2, aqui eu vou utilizar... esqueci o nome disso agora. O cluster, né? Para eu saber a quantidade certinha para fazer o gráfico. E aí, aqui já é a manipulação do gráfico, como eu estou montando o gráfico, né? E aí, aqui vai ser eu estou usando cada scatter, esse scatter, que é para cada classe em específico, porque aí eu fazendo isso, eu posso colocar uma cor específica para uma classe, posso colocar um nome, que aí ficaria mais organizado. Por exemplo, esse primeiro é da virgínica, que é a espécie virgínica. E aí eu posso colocar a cor específica dela, posso colocar o tamanho, enfim, para ela ficar mais organizada no gráfico. E esse segundo é da espécie setosa, né? Que aí, como o número de K são 2, aí eu só fiz somente com a espécie virgínica e a espécie centosa. E esse de baixo é para fazer os centróides, né? Que é aquelas bolinhas vermelhas. Que aí eu coloquei o tamanho grande, né? Para aparecer no gráfico, a cor vermelha, e aí chamei ele de centróides, né? Daí o gráfico ele ficou assim. Vê, ele colocou só 2 cores, né? A cor verde é a virgínica, que ele diz que é essa aqui,
e a cetosa, que é laranja, essa daqui. E os centroides, dá para ver que eles estão bem no meio. Só que aí qual o problema? Pelo menos eu identifico como problema. Como são 3 espécies, não dá para identificar aqui a espécie versicolor, que é a terceira espécie. Sendo que essa espécie, ela está por aqui. Sendo que aqui, do jeito que eu fiz, né, no gráfico, está dizendo que é a espécie virgínica. Então, eu acho que seria inviável fazer somente com 2 Ks. Aí, por isso que eu implementei o K igual a 3, que eu acho que ficou mais organizado, né, que aí ficaria com 3 centroides. E aí eu coloquei aqui K igual a 3, e aí aqui eu só troquei o número de clusters, né, para 3, enquanto lá em cima estava 2. E aí, quando eu fui colocar para o gráfico, quando eu fui montar o gráfico, aí eu coloquei agora as 3 espécies, né? Na verdade é que eu esqueci de trocar o nome só. Aqui. A 2 virgínicas, versicolor. Beleza. Aqui, como eu disse a vocês, eu estou fazendo a manipulação do gráfico, né? E aí eu coloquei, essa classe aqui vai ser somente para a espécie setosa, essa aqui somente para a espécie versicolor, e essa terceira somente para a espécie virgínica. Certo? Que aí essa é isso que vai aparecer no gráfico. E aqui são os centroides. E aí o gráfico, ele ficou dessa forma. Dá para perceber que agora ele está bem organizado, está mais separado e dá para identificar que essa aqui é a cetosa, essa aqui é o versicolor e aqui em azul é a virgínica, né? Que são as 3 espécies da íris, da flor íris. Aí por isso que eu achei melhor implementar com K igual a 3 do que com 2, porque aí dá para mostrar as 3 espécies e os grupos formados organizadinhos. E aí foi isso que eu fiz. Valeu, Jefferson. Muito boa aplicação aí, né? Essa aplicação clássica aí, né? De aplicação clássica do Camis, né? Bem, gente, eu tenho até aula daqui a pouco, eu tenho que ver minha aula. Assim, eu gostei muito da apresentação, assim, acho que depois a gente pode até ver, assim, eu estava pensando nessa dinâmica, né? Não sei também o que é que a Priscila acha, que da gente ficar vendo, folheando os algoritmos, né? Assim, qual o papel dele, né? Então, pelo menos tipo uma semana ou a cada 15 dias, ver aquele algoritmo, ver qual o papel dele. A Priscila colocou aí uma questão muito importante que como eu estou começando agora nessa questão desses algoritmos, então eu sou bem inexperiente, mas é uma pergunta que, como eu vim assim, do meio científico, né? Então a gente sempre um conhecimento, ele para ser científico, né, separado do conhecimento religioso, do conhecimento popular, aí você tem aquela questão de você testar, né? E aí eu me perguntava, né, tipo assim, como é que a gente testa para saber se esse algoritmo tá bom e tá ruim? Eu nunca tinha parado para ver sobre isso, né? E aí eu vou dar uma olhada sobre esse índice que ela comentou, também dar uma olhada mais sobre isso, tem alguma literatura sobre isso, né? Mais sobre essa questão de como você saber dizer, tipo assim, como você dizer se aquele algoritmo tá da melhor, assim, tá correto ou não, não sei nem se é isso, mas tipo, se tá, o como ele tá bom ou tá ruim, tá entendendo? Acho que isso é uma pergunta que eu tinha para mim. Sim, Francisco. Inclusive, existem outros métodos de avaliação. Uhum. Eu posso tentar indicar para vocês alguma literatura sobre esses índices. Vou dar uma olhada, porque eu devo ter na minha dissertação. Pronto, é uma boa, Priscila, a gente olhar e já, tipo assim, no caso, esse RAND, ele aplica a esse método ou ele tem... Então, ele é usado para avaliar análise de agrupamento. Então, qualquer algoritmo de agrupamento, ele ajuda. Mas, por exemplo, outros tipos de algoritmos, né, no caso, deve ter outro teste, né? Então, Eu acredito que ele possa ser usado também no Caminhos, né? uhum. Mas existem outros tipos, né, também de índice para avaliar. É porque especificamente eu usei ele, eu lembrei dele, né? Ah, tá certo, Priscila.
Aí eu anotei aqui para a gente dar uma folheada, né, na literatura sobre, dar uma olhada, né, tipo assim, eu vejo muito só os algoritmos, né, como se Sim, sim, aplica e é tal. importante ter a avaliação para saber se foi realmente um agrupamento bem feito, de qualidade. Uhum, tá certo, Priscila. E aí, Priscila, o que é que tu acha sobre essa questão, a gente, tipo, ficar vendo os algoritmos? Porque no projeto eu coloquei o Gabriel, era o SVM, né, Gabriel? Era ele mesmo. Tinha ele, alguns de A regressão gente e alguns de colocou classificação. o de árvore, não foi? Aquele Foi. que, e o de regressão e pronto, mas talvez a gente, tu acha que a gente dá para usar, fazer mais, né, Gabriel? Tu prefere já ir para esses? Para COVID, os melhor, assim, o melhor mesmo seria os de regressão. Pronto. Para prever dado, né? Ou classificação, talvez a gente ache também. Pronto, Mas, então a gente. assim, por mim, eu acho legal essa ideia de estudar os algoritmos também. Eu Deu para tava. aprender muito com esse último. Pois é, porque assim, essa questão dos algoritmos não é só você aplicar, né? Tipo assim, você tem que saber as condições, tudo mais direitinho, né? E aí Sim, é bom porque aí você aprende a ver vários, né? Ver como funciona, né? é verdade. Mas a gente pode trabalhar nesses que a gente colocou, que eu coloquei lá no projeto, né? Que a gente colocou no projeto. E aí depois, a gente conseguir algum resultado legal, tá? A gente volta nessa coisa de folhear outros algoritmos que não estejam no projeto, né? Pronto. No projeto que justifique tua bolsa, né? Pois está certo, gente. Eu gostei muito aí da apresentação de vocês. Valeu, Priscila, aí pela participação. Aí quando a gente, próxima reunião, a gente manda o link de novo aí. Valeu, professor. Valeu, Também Gerson. gostei muito. Obrigado, Parabéns, Priscila. meninos. Obrigado, professora. Missão desenrolada. Hoje a Letícia estava com os programas aí, viu? Para